Olá pessoal, estamos aqui começando nossa quarta aula de Química do terceiro ano, onde nós vamos fazer a correção do exercício que eu deixei para vocês na aula passada. Então, vamos aqui à página 24, começando com a questão 13. Quais são as principais características que devem ser consideradas para a previsão das propriedades físicas dos compostos orgânicos? Bom, como nós vimos na aula passada, certo? Uma das principais características vai ser a composição química e a estrutura de suas moléculas. Somente isso, né? O que vai diferenciar, certo? Uma função química da outra. Vai ser composição química e estrutura de suas moléculas. Então aqui, ó, simplesmente para vocês, composição química e a estrutura de suas moléculas, ok? Agora vamos à questão 14. Essa questão 14 é interessante, diz o seguinte: observe as fórmulas abaixo e indique a que grupo funcional pertence cada uma das substâncias representadas por elas. Então nós temos aqui 6 substâncias. Já tem até aqui as respostas para vocês, mas aí vamos verificar cada uma e por que dessa resposta, né? Na aula passada vocês viram que a gente viu aquele quadro, aquela tabela, onde tinha cada uma das funções orgânicas, né? E a gente falou sobre as características na estrutura de cada uma dessas funções. Então, a letra A aqui, como a gente pode classificá-la, está sendo o que? Ó, aldeído. Nesse caso aqui está sendo aldeído porque nós temos aqui, ó, o carbono ligado a um oxigênio por uma dupla ligação e esse mesmo carbono ligado ao hidrogênio, ok? Então, por isso, certo? Por causa dessa parte aqui, ó, que essa função orgânica aqui se caracteriza como aldeído. A letra B é uma função simples de classificar por causa do nosso elementozinho aqui, ó, o oxigênio, que já conhecemos desde o início como o heteroátomo. Nesse caso aqui, ele está funcionando como heteroátomo porque ele está entre dois carbonos, certo? Geralmente é mais o oxigênio que a gente vê como heteroátomo, mas poderia ser também um enxofre, poderia ser o cloro, poderia ser o nitrogênio, certo? Então, toda vez que eu tiver um oxigênio aqui como heteroátomo, então nós vamos ter a função éter, ok? Já na letra C, nós temos aqui a estrutura, certo, do composto, e observe que ligado ao último carbono aqui, nós temos esse OHzinho aqui, ó. Esse OH que é chamado de hidroxila. Então, nesse caso aqui, quando nós temos apenas esse OH aqui ligado ao carbono, certo? Os carbonos, então nós temos a função álcool, certo? Na letra D, nós temos uma função cetona. O que vai caracterizar essa função cetona vai ser que em um dos carbonos vai estar ligado a um oxigênio através de uma dupla ligação. Toda vez que eu tiver um dos carbonos, certo, ligado a o oxigênio através de uma dupla ligação, nesse caso aqui, ó, nós vamos ter uma cetona, certo? Já na letra E, nós temos o que? Um ácido carboxílico. Então, o ácido carboxílico, às vezes é fácil a gente confundir com o aldeído, certo? Mas se a gente observar aqui a diferença, ó, no aldeído nós temos o carbono ligado ao oxigênio por uma dupla ligação e a um hidrogênio. Já no ácido carboxílico, nós temos o carbono
ligado a um oxigênio por uma dupla ligação e também ligado ao OH, que é a hidroxila. Então, toda vez que eu tiver essa combinação aqui, ó, eu vou ter um ácido carboxílico. E a letra F, certo? A letra F, nós temos aqui uma amina, certo? Amina. Nesse caso aqui nós temos amina, porque nós temos aqui, ó, o NH, certo? Entre dois carbonos aqui, ok? No caso, esse NH aqui, a gente vai saber futuramente que ele vai ser chamado de amina secundária, porque está ligado a dois carbonos, certo? Então, se a gente observar, da letra A até a letra E, nós temos aqui funções orgânicas oxigenadas. Por quê? Além do carbono e do hidrogênio, nós também temos a presença, ó, do oxigênio nessas funções. Já na letra F, nós temos aqui a amina, que é uma função nitrogenada, porque além do carbono e hidrogênio, nós temos aqui o nitrogênio. Ok? Então, vamos adiante aí para a questão 15. Identifique entre os hidrocarbonetos apresentados nos itens a seguir, qual deles deve possuir temperatura de ebulição mais alta. Justifique sua resposta. Nós vimos também que, no caso, os compostos que tiverem maior estrutura, eles vão ter essa temperatura de ebulição mais alta. Porque, consequentemente, como ele tem uma maior estrutura, ele vai ter uma maior massa molar, certo? Que vai ser a junção das massas atômicas ou as massas molares de todos, das quantidades de elementos que eu tenho no composto. Então, nesse caso aqui, se a gente observar, ó, a letra B, ela tem uma estrutura bem maior que as outras, do que a letra A e a letra C. Então, no caso aqui, a resposta vai ser a letra B, e vamos ver por quê. Então, ó, letra B, pois tem a maior massa molar. Como eu já disse, essa maior massa molar é consequência de mais átomos, nesse caso aqui de carbono e hidrogênio, né? E, consequentemente, tem maior intensidade das forças intermoleculares, o que vai ocasionar, é claro, uma maior temperatura de ebulição, uma temperatura de ebulição mais alta, ok? Agora vamos para as páginas 28 e 29, começando aqui com a questão 29. Quais são os 4 elementos mais frequentes encontrados nos compostos orgânicos? Então, gente, ó, essa aqui é bem simples, como nós até já vimos, até na tabela das funções orgânicas, já tem esses elementos. Então, vamos aos 4. Principal, né, a gente sabe que é o carbono. Nós temos aqui, eu coloquei no parênteses, o símbolo do elemento químico. Segundo elemento, nós temos o hidrogênio. Então, nós vimos que nós temos elementos compostos orgânicos que são formados apenas por carbono e hidrogênio, que são os hidrocarbonetos. No caso aqui, ele está perguntando os 4 elementos. Então, o próximo vai ser o oxigênio, que quando nós temos nas funções orgânicas carbono, hidrogênio e oxigênio, nós temos as funções orgânicas oxigenadas. E, por último, nós vamos ter o nitrogênio, que quando juntamos carbono, hidrogênio e nitrogênio, nós vamos ter as funções nitrogenadas. Então, nós temos aqui os 4 elementos mais frequentes nos compostos orgânicos, ok? Vamos adiante. Então, gente, ó, questão 36 aqui é uma questão objetiva, certo?
Então, diz o seguinte: o ácido adípico de fórmula, nós temos aqui a formulazinha dele. No caso aqui, vocês vão notar uma diferença dessa forma que está aqui na apresentação do que a forma do livro, mas é só a questão de posição mesmo. Se a gente observar os elementos, as ligações vão ser as mesmas, ok? É só a questão da posição que está diferente do livro de vocês. O ácido adípico de fórmula, nós temos aqui, empregado na fabricação do nylon, apresenta cadeia carbônica. Então, daqui, se a gente observar nas alternativas para marcar, a primeira classificação está pedindo se a cadeia vai ser saturada ou insaturada. Lembrando que cadeia saturada só vai ter ligações simples entre os carbonos e cadeia insaturada vai ter ligações duplas ou triplas entre os carbonos. Então, se a gente observar aqui as ligações entre os carbonos, ó, apenas um tracinho. Então, são ligações simples, certo? Então, ligações simples entre os carbonos. Então, nós vamos ter uma cadeia saturada. Então, de cara, eu já elimino as alternativas C, D e E. Se a primeira classificação, nesse caso aqui, é saturada, só sobrou para a gente a letra A e B. Então, continuando, nós temos aqui aberta. Então, aberta porque só tem duas extremidades de carbonos, certo? Não tem nenhuma ramificação. Então, aqui as duas estão sendo abertas, até aqui está todas as duas iguais. A terceira classificação está pedindo se ela é homogênea ou heterogênea. Então, homogênea, quando eu não tenho a presença do heteroátomo, ou seja, um elemento diferente do carbono e do hidrogênio entre carbonos, e heterogênea é quando eu tenho a presença do heteroátomo. Então, se a gente observar aqui, nós vamos ter, certo? Nós não vamos ter a presença do heteroátomo, ou seja, não tem um elemento diferente de carbono e hidrogênio entre carbonos. Então, nesse caso aqui, ela vai ser homogênea, certo? E, nesse caso aqui, também, ela é normal, né? Normal, nós temos aqui apenas duas extremidades de carbono. Então, a resposta correta para a gente aqui, ó, vai ser a letra A. Ela é saturada, aberta, homogênea e normal, ok? Vamos agora à questão 37. Então, nós temos aqui a questão 37. No composto, que nós temos aí a fórmula, as quantidades totais de átomos de carbono primário, secundário e terciário são, respectivamente, iguais a. Então, gente, ó, eu já coloquei aqui para vocês de azul a classificação de cada um dos carbonos. Então, eu tenho aqui, ó, primário, lembrando que só está ligado a um carbono. Então, primário eu vou ter quantos? 1, 2, 3, 4, 5. Se primário eu tenho 5, então aqui, ó, já fico entre a letra A e B. Agora eu vou ver quantos secundários eu tenho, ou seja, carbono que está ligado a outros dois carbonos. Secundário, gente, nesse caso aqui eu só vou ter esse aqui, ó. Então esse carbono está ligado a dois outros carbonos, por isso que ele é secundário. Então secundário só vai ter um. Então aqui a gente já observa que vai ser a letra B. E por último, terciário, o carbono que está ligado a outros três carbonos. Então terciário eu tenho esse, que está ligado a 1, 2, 3. Esse aqui também, ó, 1, 2, 3. E esse aqui, 1, 2, 3. Certo? Então, nós temos o seguinte. Aqui saiu um pouquinho de faixa. Na verdade, esse desenho aqui era para estar bem aqui embaixo desse carbono. Certo? Com um errozinho de digitação, mas não tem problema não. Dá para entender. Então,
No caso, a nossa alternativa correta vai ser a letra B, certo? E agora nós temos a questão 38. O linalol, substância isolada do óleo de alfazema, apresenta a seguinte forma estrutural. Então, nós temos aqui a forma estrutural do linalol, onde nós vamos ter a classificação da cadeia, né? Então, essa cadeia carbônica é. Então, vamos ver aqui. Primeiro aqui, a cíclica, né? Se é aberta ou fechada. Então, no caso, ela vai ser a cíclica, que é a mesma coisa que aberta, certo? Então, aqui agora a segunda classificação desse exemplo, se é normal ou ramificada. Então, a gente já observa que nós temos mais de duas extremidades de carbono. Ó. Uma extremidade, duas e aqui para baixo, ó, 3, 4. Então, ela é ramificada, certo? E a outra está pedindo se é saturada ou insaturada. Então, de cara aqui, a gente observa que nós temos ligações duplas entre os carbonos. Se temos ligações duplas entre os carbonos, ela vai ser o que? Ó, insaturada. E por último, se ela é homogênea ou heterogênea. Como aqui nós não vemos a presença do heteroátomo, certo? Então ela será homogênea, ok? Então, gente, resposta correta vai ser a letra B. Essa cadeia é acíclica, ramificada, insaturada e homogênea. Ok, pessoal? Valeu, gente. Até a próxima.